TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, estamos iniciando o plenário da cidade pela TV Fortaleza, a emissora da Câmara Municipal. Em Fortaleza foi realizada a primeira edição do curso Política Fácil, Escola de Cidadania. O objetivo é ensinar política de uma forma simples. E para falar dessa edição, dessa primeira edição, estamos recebendo aqui no estúdio da TV Fortaleza o Rodrigo Nóbrega, ele que é empreendedor e foi o organizador do curso aqui em Fortaleza. Rodrigo, obrigado pela sua presença. E eu gostaria então que você explicasse para as pessoas esse curso Política Fácil, Política Fácil, Escola de Cidadania, quando que ele surgiu, e aqui em Fortaleza é a primeira edição, como eu mencionei, né? Exatamente. Obrigado, Paulo, pelo convite. É uma alegria retornar aqui aos estúdios da TV Fortaleza. O Política Fácil surgiu da demanda por formação política. Nós temos hoje uma sociedade muito mais antenada com os acontecimentos políticos do que alguns anos atrás, mas muitas vezes as pessoas não sabem como funciona o sistema político, né? E o curso surgiu exatamente com essa proposta de ensinar de uma forma didática, de uma forma simplificada, como funciona o sistema político. Então, por exemplo, nós ensinamos lá no curso sistemas eleitorais. Qual a diferença de um sistema proporcional de eleição para um sistema majoritário? É uma coisa que para a gente pode ser simples, mas para a maioria da população que não tem um conhecimento técnico do assunto, seja uma coisa talvez distante. Não sabem. Não sabe. Então a gente ensina todo esse conteúdo. A gente fala sobre divisão de poderes, qual o papel do parlamento, do poder legislativo e o papel do poder executivo, né? Muitas vezes a gente não sabe sequer qual é o papel de um vereador ou de um prefeito e cobra de um o que era da atribuição do outro. Então, o curso tem esse objetivo e nós realizamos aqui em Fortaleza essa primeira edição. É um curso que foi criado em São Paulo. Lá ele está fazendo um sucesso muito grande, gente de outras cidades e estados estavam participando do curso e aí o Paulo Matias e o Reni Ozzi, que são os criadores e fundadores do Política Fácil, decidiram trazer para Fortaleza pela primeira vez, fora de São Paulo, nós fizemos essa edição. E esse curso, acredito que seja principalmente para as pessoas, os adultos, eleitores, mas também visa as pessoas, crianças, por exemplo? Sim, jovens principalmente. Antigamente a gente dizia que política era coisa de adulto. Hoje a gente vê, depois do advento das redes sociais, uma participação maciça do público jovem. Muitos garotos de 16 anos de idade, inclusive, que já tiram o título de eleitor, apesar de não ser obrigatório, e que participam do debate político. Tem a procura sido muito grande por esse perfil de público, o público mais jovem, de 15, 16 anos. A gente percebe que cada vez mais os jovens eles estão debatendo a política e a capacitação é uma das formas deles otimizarem esse debate. E no caso dos criadores, do curso, que você falou que são de São Paulo, um inclusive é deputado, né? Isso. É deputado estadual. E como é em São Paulo a aceitação desse curso? A aceitação está sendo muito positiva, já foram realizadas várias edições. Para ter ideia agora, tivemos, antes dessa edição aqui de Fortaleza, uma edição que contou com mais de 500 pessoas, lotaram um teatro inteiro na cidade de São Paulo durante todo um dia, né? E vários assuntos foram abordados. Eu falei aqui apenas de 2 módulos, que é os sistemas eleitorais e a divisão de poderes, mas a gente falou também sobre a reforma tributária, falamos sobre burocracia estatal, falamos sobre candidaturas independentes, temas relevantes que fazem parte do nosso cotidiano, mas que muitas vezes a população não tem acesso a esse tipo de conhecimento, a esse tipo de conteúdo. E o objetivo, Paulo, é passar tudo de uma forma simplificada, sem termos técnicos. Não é um curso para quem é advogado ou cientista político, é um curso para o cidadão, para quem quer de fato exercer a sua cidadania plena. Tendo conhecimento, a pessoa vai conseguir fazer isso. Com certeza. E é muito importante, né? Como você falou, não é para a pessoa comum, né? Ter aquele conhecimento necessário, né? E no caso, assim, quais os questionamentos que a plateia fazia? Os maiores, os principais? Sim. Perguntas sempre tem, né? A população, elas trazem sempre dúvidas para casos concretos. Aconteceu esse caso na minha cidade, aconteceu isso aqui no Brasil. Qual é a resposta, né? E a gente
muitas vezes se depara com situações do cotidiano mesmo, né? As pessoas, por exemplo, não sabem como é que um deputado ou um vereador é eleito, né? Muitas vezes elas não sabem como é feito o cálculo do coeficiente eleitoral, que é o número de eleitores dividido pelo número de vagas. E aí as pessoas ficam naquela, por que um candidato teve mais voto não foi eleito e o que teve menos voto foi eleito? Então, muita gente pergunta muita gente isso. pergunta essas coisas do dia a dia. E a gente explica, né, como é que funciona a dinâmica, o sistema do processo eleitoral. Então, a maioria das perguntas, elas são, de fato, do cotidiano. E no caso, o curso que aconteceu, e os autores do curso são de São Paulo, existe a possibilidade de ficar um núcleo aqui, como é? Existe. Nós fizemos agora o primeiro módulo, a primeira edição. O curso ele tem vários módulos e a gente pretende sim, já agora no início do próximo ano, dar seguimento no segundo módulo, trazendo também novos palestrantes, novos convidados e esperando aí também o público da cidade de Fortaleza, da região metropolitana, que também compareceu agora na primeira edição, para a gente poder dar continuidade a esse evento. O Política Fácil, Paulo, é uma escola de cidadania e a escola ela tem como objetivo ensinar sempre, então a gente não vai se limitar a uma edição. E no caso, o curso ele está embasado assim como uma filosofia, não está direcionado a nenhum segmento político, partidário. Nenhum. O Política Fácil ele é suprapartidário. Se você vê, há palestrantes que são filiados a partidos políticos ou até que exercem mandato, como o caso do Reni, que é deputado estadual em São Paulo. Mas há vários palestrantes que não têm nenhuma orientação partidária e aqueles que também são de outros partidos. Então a gente não tem nenhuma, vamos dizer, parcialidade. O conhecimento ele é todo passado de uma forma isenta. A gente sequer dá exemplos como, por exemplo, criticando um governo e elogiando o outro. Nada disso. É um curso totalmente imparcial e suprapartidário. Eu acho, inclusive, que esse diferencial, Paulo, é que tem feito sucesso do evento que a gente fez aqui em Fortaleza e também que aconteceu em São Paulo. A gente percebe que vai gente de todas as correntes políticas. É uma prova de que o curso ele é suprapartidário. Com certeza. Plenário da cidade. Vamos fazer um breve intervalo e na volta eu continuo conversando com o Rodrigo Nóbrega. Aguarde um instante só. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Estamos de volta com o plenário da cidade pela TV Fortaleza, a emissora da Câmara Municipal. Eu estou conversando com o Rodrigo Nóbrega, ele que faz parte e aqui em Fortaleza foi o coordenador do curso Política Fácil, Escola de Cidadania. Rodrigo, você mencionou, foi muito bom você ter falado de que o curso não está direcionado ao partido A, partido B, partido C, né? Isso é que é importante, é a pessoa conhecer a política como ela é, exatamente para depois cada um vai ter a sua opinião, vai seguir o partido que quiser, não é isso? Exatamente. Esse é inclusive um desafio muito grande para quem quer passar esse tipo de conhecimento, que é sempre buscar ser imparcial, não ter lado. A gente sabe que é difícil, nós temos as nossas convicções pessoais, mas quando a gente está dentro de uma escola, de um curso como esse, a gente tem que primar aí pela imparcialidade, até para garantir o sucesso do curso a longo prazo. E a gente está conseguindo fazer isso muito bem. Lá no palco, quando a gente sobe, quando os palestrantes sobem, a gente não fala de partido, a gente não fala de lado A ou lado B. O nosso objetivo é transmitir o conhecimento de forma totalmente imparcial. E um dos temas do curso que eu li aqui trata da burocracia estatal. A gente sabe que o país existe uma burocracia imensa, né? E como é que vocês abordaram essa questão? Bom, a gente primeiro abordou o problema, né, o custo da burocracia como um todo para o cidadão, para o empreendedor, para o trabalhador. Todo mundo, eu acho que vive a burocracia. Desde quando a gente nasce,
ter que fazer um registro em cartório do nosso nascimento, até quando a pessoa falece tem que ter a certidão de óbito. Então a burocracia ela acompanha a vida do brasileiro do início até o fim. E isso tem um custo muito grande. Não que a burocracia tenha que acabar, seja né? Desnecessária, mas talvez não da rigidez que ela é hoje no Brasil. Então nós abordamos essa problemática e apresentamos o quanto que a gente ganharia se a gente conseguisse diminuir, reduzir ao máximo essa burocracia. Seja com a abertura, por exemplo, de novas empresas, de novos negócios, na geração de emprego, numa série de coisas que a gente poderia ganhar. Então a gente abordou dentro desse viés, do problema e da solução. Inclusive, há alguns anos, aí, uns 15, 20 anos, ainda existia o Ministério da Desburocratização, né? E foi uma coisa que não deu em nada, né? Teve pouca eficácia, vamos assim dizer. Hoje existe uma secretaria no âmbito federal, que é a Secretaria da Desburocratização, salvo engano, esse é o nome, né? Cuja proposta basicamente é cuidar da privatização de algumas estatais. Mas a gente precisa muito mais. Eu acho que não é só o executivo que pode fazer um trabalho importante para desburocratizar o poder público, mas o legislativo também. A gente vê uma série de leis, decretos, que muitas vezes nem são mais utilizados e que poderiam ser revogados, diminuindo toda a burocracia estatal. Então, eu acho que cada poder tem uma parcela de culpa nesse tamanho da burocracia que nós temos. Exatamente. Agora, a gente sabe que qualquer pessoa, para se candidatar, ela tem que estar atrelada a um partido político, né? Dos inúmeros partidos que a gente tem. Agora, e está surgindo essa possibilidade da candidatura independente. Como é que vai funcionar? Como é que vocês explicaram isso no curso? Perfeito. Candidatura independente foi o módulo que o Gabriel Azevedo, que é vereador lá em Belo Horizonte, lecionou aqui para a turma de Fortaleza. É um tema que está em voga, como você mesmo falou. O Supremo Tribunal Federal vai pautar um julgamento para decidir se autoriza ou não a candidatura avulsa, que é a candidatura independente. E a gente explicou basicamente as vantagens desse sistema. Hoje no Brasil, Paulo, nós vivemos uma crise partidária muito grande. Nós temos hoje mais de 30 partidos políticos no Brasil, mas não temos mais de 30 ideologias, né? Exatamente. E, para você ter ideia, tem mais de 70 partidos na fila do TSE para obter o seu registro. O próprio presidente Bolsonaro já anunciou recentemente que pretende criar também um outro partido. Inclusive, eu li hoje, inclusive, que logo na quinta-feira dessa semana já vai ter a primeira reunião. Pois é. Da fundação do então, partido. De fato, ele pretende levar adiante esse projeto. São vários partidos, né? Mas a gente se depara com a questão da qualidade desses partidos, né? E muitas vezes o cidadão, ele não se sente representado por nenhum deles, mas quer participar da vida pública. Como é que ele conseguiria se hoje a legislação eleitoral exige que ele seja filiado a um partido? Seria através da candidatura avulsa. Então a gente trouxe essa reflexão, né, para o público que estava no evento. O Gabriel, que foi quem palestrou essa aula, inclusive ele não está afiliado a nenhum partido, ele é um defensor da candidatura avulsa, né? E a gente aguarda uma decisão do STF, ele que vai decidir se autoriza ou não a candidatura avulsa, que, a meu ver, Paulo, é positivo, porque se o cidadão não se identifica com nenhum partido, mas quer participar da vida pública se candidatando, ele não perderia esse direito. É algo, inclusive, que existe em grandes democracias, mundo afora, e que funciona, e que deu certo. Muito bom. Então vamos ver se dá certo aqui, né? Sim. Agora, e nessa questão, até você já mencionou, que é um fato notório, né, que as pessoas não se interessam muito pela política e acham que política é isso, aquilo, aquele outro, critica os políticos, às vezes generaliza de uma forma que não é correta. Como é que vocês passaram a transmitir isso para os jovens que devem ter uma consciência um pouco diferente? Com certeza. Na política, eu costumo dizer que não existe espaço vazio. Sempre você vai ter aquela quantidade de vereadores, de deputados eleitos. E quem não gosta de política é governado por quem gosta. Essa frase aí, eu acho que ela explica tudo. Então nós precisamos interessar pelo tema. E não é só discutir de 4 em 4 anos ou de 2 em 2 anos, quando a gente tem eleições. A gente precisa discutir todo dia, diariamente. Obviamente que com respeito, é fundamental que a gente discuta e debata com respeito, respeitando as opiniões divergentes. Eu posso não concordar com uma opinião, mas eu tenho o dever de respeitar aquela opinião. A gente vive hoje uma polarização muito grande e também um certo desrespeito. Às vezes a gente vê certas pessoas extrapolar o limite do bom senso na defesa das suas ideias.
Isso daí não é correto. Então a gente passa tenta passar essa mensagem para conscientizar, principalmente os mais jovens, da importância que é debater o tema, obviamente que com respeito, com bom senso, para que a gente possa sempre estar aprimorando esse debate. Eu acho que quando a gente tem uma sociedade que discuta a política no dia a dia, que debata os temas relacionados à política, a gente tende a evoluir positivamente. Eu acho que esse é o caminho. Exatamente, esse deve ser o caminho, porque como você falou, às vezes a pessoa não respeita a opinião do outro e ainda pior ainda, não respeita a pessoa da outra que está emitindo aquela opinião. Exatamente, né? Isso tem sido muito comum, a gente vê os debates muito acirrados no Brasil e isso está errado. Eu acho que independente da posição política, o respeito ele é primordial, o respeito é essencial. Não se pode nunca perder o respeito. Muito bem, Rodrigo, nós estamos chegando ao final do programa. Eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais a respeito do curso Política Fácil, Escola de Cidadania. Eu quero primeiramente agradecer, Paulo, o convite mais uma vez de estar aqui nos estúdios. Quero também agradecer a todos que participaram dessa edição aqui em Fortaleza e que quem quiser conhecer mais sobre o projeto pode acessar o site www.cursopoliticafacil.com.br e ficar ligado nas nossas redes sociais para a segunda edição, que também vai acontecer aqui em Fortaleza. Muito bem, Rodrigo Nóbrega, muito obrigado pela entrevista e parabéns pelo curso e que ele tenha prosseguimento aqui na nossa cidade. Obrigado, Paulo. Plenário da Cidade termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até amanhã. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.